O monstro de Flatwoods, verdades arrepiantes. Às vezes, o medo não nasce do que vemos, mas do que o escuro insiste em esconder. Em setembro de 1952, uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos se tornou palco de um dos encontros mais enigmáticos da história moderna. O governo chamou de histeria coletiva. Os moradores chamaram de sobrevivência. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu em Flatwoods. O começo. Era uma noite fria, em 12 de setembro de 1952, na pequena cidade de Flatwoods, Virgínia Ocidental. Um ponto luminoso cruzou o céu, rápido, silencioso, deixando um rastro esverdeado atrás de si. Alguns pensaram que era um meteoro. Outros juraram que era algo controlado. Entre os curiosos estava Kathleen May, uma mãe de 2 filhos, e seu vizinho Jenny Lemon, um jovem guarda da Guarda Nacional. Eles decidiram investigar, junto com outras 5 pessoas da vizinhança. Subiram a colina Fisher's Farm, onde a luz havia caído. Mas, quando chegaram ao topo, o ar estava denso, carregado de um cheiro metálico e forte, algo entre ferro queimado e enxofre. Os cães começaram a latir desesperadamente. E então, eles viram a aparição. Entre as árvores, uma figura colossal se movia lentamente. Tinha mais de 3 metros de altura, uma cabeça em forma de as de copas, e olhos redondos, vermelhos, que brilhavam no escuro. Seu corpo parecia coberto por uma armadura metálica, e uma névoa densa o envolvia, como se exalasse gás. Kathleen gritou. Jenny apontou a lanterna, e o ser respondeu com um som estridente, como o Ranger de metal contra metal. A luz caiu. O grupo correu colina abaixo. Ao chegarem em casa, vários começaram a sentir os mesmos sintomas: náuseas, ardência nos olhos e na pele, e dificuldade para respirar. No dia seguinte, médicos locais confirmaram uma reação tóxica desconhecida. A investigação. No mesmo dia, militares chegaram à cidade. Fecharam o acesso à colina e recolheram amostras do solo. Nenhum repórter pôde se aproximar. E quando perguntados, os oficiais disseram que havia sido a queda de um meteoro comum. Mas os moradores sabiam, o chão estava queimado em um círculo perfeito. E dentro da área delimitada, árvores inteiras pareciam dobradas para fora, como se algo tivesse explodido de dentro para fora. Kathleen May deu entrevistas, descrevendo o que viu. O governo a ridicularizou. Mas nas gravações originais, há um detalhe arrepiante. Ele não andava. Ele deslizava. E parecia vivo, mas é também uma máquina. Os silêncios do governo. Os anos passaram. Flatwoods virou sinônimo de a história inventada. Mas quem morava lá sabia que algo mudou naquela noite. Pássaros começaram a desaparecer. Animais encontrados mortos com o corpo seco, sem sangue. E as pessoas começaram a ter pesadelos. Um antigo policial da época, Edward Bavers, revelou anos depois que recebeu ordens diretas de Washington para entregar todos os relatórios e negativos fotográficos. Nenhum deles foi devolvido. E o mais estranho, 2 dias após o incidente, um caminhão militar foi visto levando um grande container coberto por lona, escoltado por 3 jipes armados. Destino, de base aérea de Uri-Patterson, a mesma onde, supostamente, foram levados os destroços de Roosevelt.
20 anos depois. Em 1972, um jornalista investigativo chamado Alan Cooper decidiu reabrir o caso. Visitou Flatwoods, entrevistou os sobreviventes, e obteve acesso a documentos confidenciais da época. Em uma fita gravada em áudio, Alan descreveu o que encontrou em uma caixa anônima enviada por correio. Dentro havia uma amostra metálica com textura biológica. O material parecia pulsar. E junto, uma carta escrita à mão. Nós tentamos contê-lo. Mas ele não era daqui. 3 dias depois, Alan desapareceu sem deixar vestígios. O áudio foi encontrado em seu carro abandonado, perto de uma floresta. O retorno. Décadas mais tarde, moradores relataram novos avistamentos. Uma luz verde, sempre sobrevoando o mesmo ponto da colina Fisher's Farm. E sons. Como mecânicos. Como se algo grande estivesse se movendo lentamente sob a terra. Em 2011, durante uma escavação agrícola, um trabalhador encontrou placas metálicas corroídas, profundamente enterradas, com inscrições desconhecidas, e o mesmo cheiro metálico descrito em 1952. Uma semana depois, ele foi internado com sintomas semelhantes aos das testemunhas originais. Ardência na pele, náuseas, visão turva e pesadelos constantes. Hoje, cientistas independentes acreditam que o monstro de Flatwoods não era uma criatura viva, mas um tipo de traje biomecânico, talvez uma forma de exploração extraterrestre. Outros afirmam que foi uma experiência militar ultrasecreta, testando um novo tipo de veículo robótico. Mas há quem diga que, de alguma forma, aquilo ainda está ativo. Que o monstro nunca deixou Flatwoods. E que, em noites de tempestade, ainda se pode ver a luz verde cortando o céu, o mesmo brilho que antecedeu o terror. E curiosamente, há algo que poucos sabem. Nos arquivos de radar daquela noite, existe um registro de um objeto voando baixo, que desaparece no exato segundo em que o grupo relatou o encontro. Velocidade registrada? 0. Como se a nave tivesse pousado. O caso foi esquecido. Os documentos sumiram. Mas o medo permanece. Talvez o monstro de Flatwoods não tenha vindo para atacar. Talvez tenha vindo para observar. E se ele ainda estiver observando? Quem garante que o próximo clarão verde não será na sua cidade?